Ilustríssimo senhor Dr. Colbert Martins da Silva, muito digno prefeito da cidade de Feira de Santana, digníssimas autoridades presentes e representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas. Carlos Gustavo Jung, um dos notáveis pais da psicanálise contemporânea, em uma análise profunda em torno da historiografia antropológico-sociológica da humanidade, assevera que em todos os povos, em todas as épocas, sempre estiveram presentes três enfoques que caracterizam a realidade do ser que pensa: a crença em Deus, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. Mesmo nas tribos primitivas, nos povos mais bárbaros, em nuances diferentes, essas três realidades constituíam a base do mecanismo existencial que, ao lado do instinto gregário e de conservação da vida, fomentaram o progresso do homem na direção da sua consciência. Por volta do ano de 1951, o eminente Jung, fazendo uma análise da realidade do homem, estabelece que o momento mais elevado da evolução antropológica do ser é aquele quando a criatura consegue a consciência. E aprofundando a sonda da análise na psique da criatura, Jung estabelece: a consciência que me desejo reportar não é resultado de uma manifestação intelectual, não é esse estágio cerebral pelo qual se manifesta a compreensão da vida. A consciência é essa percepção quintessenciada que faculta ao homem discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o desequilibrado. Essa conquista que está acima dos valores éticos, dos valores intelectivos, e que parecem trazer uma realidade que transcende ao mecanismo da sua evolução. E Jung, desejando ainda mergulhar mais profundamente no arquétipo da criatura humana, estabelece que a necessidade de uma crença é tão natural que no momento em que o homem deixe de crer, a vida perde-lhe o sentido, o significado, o objetivo e a razão de ser. Tem razão o eminente discípulo de Sigmund Freud ao chegar a essas momentosas conclusões. Isto porque, nas épocas mais recuadas da humanidade, os fenômenos de ordem paranormal atestaram que o ser não é apenas uma argamassa celular construída como efeito natural de um mecanismo sem causalidade. A criatura humana é o resultado de um psiquismo que, depois de haver dormido no reino mineral, sonhado no reino vegetal, adquirido sensibilidade do reino animal, logra o desabrochar da inteligência do reino nominal, para mais tarde, quando despojado das manifestações reencarnacionistas, adentrar-se no período da intuição, que lhe faculta entender a logística da vida e mergulhar neste oceano cósmico, sonhado por Sri Aurobindo,
quando estabeleceu que o progresso da criatura humana até hoje parece ter avançado numa grande horizontal. E é por esta razão que o homem contemporâneo ainda viaja através da astronáutica, desperdiçando tempo na conquista do espaço, já que logo mais ele pode viajar através da psiconáutica, manipulando a realidade do seu ser transpessoal, sem que sejam necessários os equipamentos da matéria, porque criado por Deus, em essência divina, ele tem a propriedade de desabrochar esses valores e atingir a plenitude, com o que concorda plenamente Fritjof Capra ao apresentar o seu tal da física, quando estabelece que neste arcabouço da sociedade, no qual ainda predominam a agressividade, a violência, o despautério, o egoísmo, os mecanismos imediatistas, só há duas alternativas para o homem que pensa: a bomba, simbolizando a destruição da terra, reduzindo-a a pó para estar jogado na galáxia, ou a Buda, tenha-se Buda na palavra sânscrita, como sendo a iluminação, este estado de autoconscientização, em que a criatura descobre no seu imo criador, e em que o criador vibra na criatura. Somente numa dessas duas opções é que o homem se poderá ajustar nas leis inevitáveis do progresso, ou se atira tresvairado na destruição da forma, porque se não pode destruir na essência, na realidade profunda, ou faz a grande viagem da iluminação para viver a plenitude a que se reportaram Krishna, Buda, Cristo, ou mais remotamente Lao Tse, Hermes, ou mais proximamente Sócrates, Platão, Aristóteles, ou contemporaneamente os estudiosos da paranormalidade humana, que demonstraram ser o homem uma realidade tríplice: espírito ou energia pensante, perispírito ou veículo modelador da forma, e matéria, que é a argamassa celular, que faculta esse espírito qual terra generosa, que recebe a semente, desabrochar todos os fatores que lhe dormem, potenciais para atingir a plenitude a que está reservado. A paranormalidade humana, dizíamos, faz parte do contexto historiográfico da humanidade. E se examinarmos hoje as conquistas da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica, poderemos ver estampado nos anais da história a mesma metodologia de pesquisa, conforme relata Heródoto de Halicarnasso, que no século VI a.C., quando Ciro, rei dos persas, dominava o Mediterrâneo e havia vencido as tropas de Astiages, rei da Babilônia, ameaçou invadir a Lídia, que era a época considerado o reino mais opulento, que interessava a Ciro e aos conquistadores de ocasião. Sabendo que a sua segurança estava agora na decisão do arbitrário vencedor, Creso, rei da Lídia, não dispondo de um exército para enfrentar aquele guerreiro nato, resolveu por apelar aos deuses. Ele sabia que na história de todos os povos a presença divina se exteriorizava através de pitons, de pitonisas, de rishis, de hierofantes. Interessou-se por verificar da legitimidade ou não desta informação ancestral. Narra o eminente historiador que Creso teve uma ideia sui generis,
chamou a palácio vários embaixadores e mandou que eles se dirigissem a diferentes países do Mediterrâneo, que também visitassem a Grécia, a Acaia, e em determinado momento do 100º dia, após saírem da cidade de Sardes, capital da Lídia, interrogassem os deuses, perguntando-lhes exatamente: que faz neste momento o rei da Lídia? E anotasse a resposta daquelas deidades para que ele pudesse constatar da legitimidade ou não. Os embaixadores partiram e no 100º dia retornaram aos santuários que abertamente visitaram para interrogar os deuses. Depois de anotarem as respostas que a mediunidade lhes havia brindado, volveram a Sardes para dizer ao rei a informação que haviam recebido. A corte reunida, à medida em que chegavam os embaixadores e apresentavam ipsis verbis a palavra considerada transcendental, Creso meneava a cabeça e dizia: é mentira, este é um mistificador, este Deus não tem sentido, é uma burla. E já estava desacisado, mantendo desânimo quando chegaram aqueles que tinham ido à Grécia. Eles haviam visitado o santuário mais importante da época e ali interrogaram os deuses e tiveram a ocasião de anotar. E diante do rei disseram: sentimos-nos constrangidos, porque a resposta do Deus parece-nos tão absurda e tão ingênua que nos não atrevemos a lê-la. E o rei exigiu que o fizessem. E eles então, através de um sexteto, disseram que a sensitiva, depois de aspirar a emanação que se exteriorizava de uma fenda vulcânica no imenso santuário de Delfos, havia dito: vejo neste momento no porão de um palácio um homem de idade que está a cozer numa marmita de cobre carne de um cordeiro tenro e de uma tartaruga velha. Sinto o aroma de ervas perfumadas que se exteriorizam pelos orifícios da marmita. Eis o que eu vejo. E para nós, este é um absurdo deslavado que não passa de ficção. O rei ergueu-se lívido e disse: este é um Deus verdadeiro, e esta sensitiva e legítima, voltem lá e perguntem que deverei fazer para defender a Lídia do agressor, porque no dia azado e a hora estabelecida desci ao porão do palácio, matei uma tartaruga, matei um cordeiro jovem e pus-los a ferver em água com substâncias aromáticas e ervas. Tapei com uma marmita de cobre. É verdade, jamais alguém poderia adivinhar que o rei do meu poder descesse à condição do seu mais humilde cozinheiro. Voltem lá, interroguem novamente o Deus. A resposta que trouxeram foi ainda mais surpreendente: que ele não aceitasse o desafio da guerra, que assinasse um pacto de convivência pacífica, pois que estava escrito no livro dos destinos que a Lídia seria arrasada e o rei seria vencido. Creso não anuiu, resolveu por preparar o exército de mercenários e narra a história que os exércitos do Persa venceram facilmente a Lídia. O rei tinha um filho que era surdo-mudo, e quando os soldados invadiram os jardins palacianos, Creso debruçou-se sobre a sacada do seu palácio para ver a luta perdida. O filho escondeu-se por trás de um cortinado de veludo, onde estava, observando o pai. Também via a porta que dava acesso à sala suntuosa. Quando então apareceu um soldado persa munido de lança, e vendo aquele homem de costa, preparou-se para atirar-lhe o petardo. O jovem, dominado pelo estupor, então gritou: não mate,
Ele é o rei! O soldado tremeu, Creso voltou-se, e a lança disparada cravou-se nas tábuas da janela, e a vida do rei foi salva, mas a guerra foi perdida. Conta o eminente historiador Heródoto de Halicarnasso que este notável fato comprovado, que tem as características de uma moderna pesquisa parapsicológica, porque ele elimina, através da teoria das probabilidades, a casualidade, elimina várias síndromes que levariam à negação, demonstrando a legitimidade de um fato, prossegue. No dia 16 de setembro do ano de 96, quando Apolônio de Tiana, na cidade de Éfeso, enunciava uma peroração à juventude deslumbrada. Subitamente, Apolônio de Éfeso empalidece e, dominado por uma estranha e peculiar força, começa a dizer: vejo em Roma o assassinato do imperador, o terrível adversário de nossas vidas, tem a vida ceifada. Vejo a morte do arbitrário dominador das nossas vidas. Alegrai-vos, Efésios, porque sabeis algo que Roma ainda desconhece. O povo de Éfeso, acreditando que o grande vidente enlouquecera, abandonou na praça pública, para que só mais tarde, uma semana, ao chegar uma galera de Roma, trouxesse a notícia de que o imperador havia sido assassinado naquele dia e àquela hora, conforme narrara Apolônio de Tiana, em um notável fenômeno de vista à distância, revelando a sua paranormalidade. Mais tarde, no dia 10 de outubro do ano de 1571, o Papa Pio V estava no Tesouro do Vaticano a fazer um balanço, acompanhado de autoridades eclesiásticas, quando repentinamente, sentindo calor, levantou-se e foi abrir uma janela que contempla o oeste. Dali então deteve-se na Roma ensolarada, quando subitamente começou a dizer: vejo uma batalha naval, vejo Dom Juan de Áustria, o comandante em chefe dos exércitos papais, ganhar a guerra. Vejo o porto de Corinto, estou a perceber a grande batalha de Lepanto, vitória, as nossas 130 embarcações libertam 10.000 escravos. Vejo os mouros sendo submetidos e expulsos da Europa. Alegremos, abandonemos tudo e celebremos um Tedeu. Os sinos de Roma repicaram, as igrejas celebraram Tedeus, e o Papa anunciou a vitória das tropas chamadas cristãs que haviam expulsado os mouros da Europa. Mas a confirmação não chegava. Os romanos, muito pícaros, começaram a dizer que sua santidade estava em uma degenerescência senil, que ele estava com a arteriosclerose. As gargalhadas ecoavam em toda parte. Somente 3 semanas depois é que chegou uma caravela ao porto de Ostia e narrou que aquela caravela que Dom Juan mandara para afirmar a vitória perdera-se no mar, mas que a batalha de Lepanto, que foi considerada a batalha náutica da antiguidade mais notável, fora ganha pelas tropas que pertenciam ao papado. Naquele dia e àquela hora, mas se isso não bastasse, no último sábado de setembro de 1756, na cidade de Gotemburgo, homenageava-se a uma das personalidades científicas mais notáveis da Europa, Emanuel Swedenborg. Subitamente, no jantar, ele sentiu-se indisposto. Resolveu ir ao pátio para receber oxigênio e começou a gritar: vejo o incêndio que lavra na capital do nosso país. Ouço as vozes, acompanho o clamor da multidão,
O incêndio teve origem no estábulo. Estocolmo está sendo devorada pelas chamas. E por 2 horas, Emanuel Swedenborg narrou o incêndio com riqueza de detalhes, a 500 milhas de distância. Só mais tarde, na semana seguinte, chegava a confirmação do incêndio, nas circunstâncias e a hora em que Swedenborg o acompanhara com a sua dupla vista. No dia 10 de janeiro do ano de 1935, deveriam encontrar-se personalidades da metapsíquica moderna, com o homem que gozava na Itália e no mundo de odor de santidade. Este homem possuía os estigmas, as chamadas chagas de Cristo, oficiava a missa, utilizando-se de luvas, por pudor. Tinha ele no peito aberta uma ferida que sangrava nos pés e nos pulsos. O Padre Pio era considerado um homem generoso e por isso foi apelidado de santo em vida. Na pequenina igreja de San Giovanni Rotondo, na Apulia, ele celebrava quando o metapsiquista, o Dr. Sanguinati, achou que aquilo deveria ser farsa e propôs uma entrevista que ele aqueceu. No dia e a hora da entrevista, às 20 horas, ali estava o Dr. Sanguinati com 2 experimentadores, um clínico e um radiologista, para submeter o homem a um inquérito e desmascará-lo. 15 minutos antes, adentra-se pela igreja o venerando sacerdote, aproxima-se dos seus futuros entrevistadores e diz-lhes: eu necessitava que viessem comigo ao altar-mor a orar. Alguém não logra morrer. Eu percebo que ele necessita da minha ajuda e eu tenho que ir lá ajudá-lo a morrer. Vinde orar comigo. Os 3 homens entreolharam-se, céticos, ateus, ajoelharam-se numa atitude de gentileza. Examinaram o relógio, eram 19 horas e 45 minutos. Meia hora depois, o padre levantou-se e disse-lhes: muito obrigado. Acaba de morrer em Londres o rei Jorge V da Inglaterra. Ele teve uma morte demorada, mas graças às nossas orações e à minha presença, ele acaba de expirar. Dr. Sanguinati meneou a cabeça. Era um insigne farsante aquele homem. Ele deveria ter ouvido a notícia em algum rádio e desejava impingir nos pesquisadores este absurdo. Já não necessitavam mais de examiná-lo, porque era um farsante. Agradeceram e saíram à pequenina cidade. Na cidade inteira, à época, que se soubesse, ninguém possuía rádio. Mas eles interpretaram que na Casa Pia deveria haver. Essa gente é muito astuta. Chegaram à conclusão, viajar a Roma. E em Roma também ninguém sabia do acontecimento. Procuraram entrar em contato com as redações de jornais. A notícia não vazara. No dia seguinte, ao meio-dia, a BBC de Londres anunciava por primeira vez que na noite anterior à hora de Greenwich, 19 horas e 45 minutos morrera, depois de uma demorada agonia, o rei da Inglaterra, Jorge V, e que a notícia não fora dada pela situação que a Europa experimentava. Então se confirmava o admirável fenômeno, não apenas da visão de Padre Pio, mas também do desdobramento da sua personalidade, a sua presença diante da corte de Sua Majestade Britânica, o que não constitui fenômeno único, porque se examinarmos a história, veremos que a morte de Clemente XIV em Roma fora acompanhada por um homem que vivia em Arienzo, Afonso de Ligório, que se desdobrara, aparecera diante do moribundo, ministrara-lhe a extrema comunhão. O Papa desencarnara e ele desapareceu. A tradição conta com foros de verdade que Antônio, o célebre sacerdote de Pádua, celebrava certo dia
quando se dobrou sobre o altar e durante um largo período pareceu rígido em catalepsia. Depois, retornando à consciência, ele disse aos seus paroquianos: acabo de salvar a vida de meu pai, que foi condenado à morte por um crime que não houvera praticado. Estava no patíbulo, com a corda ao pescoço, quando chamou por mim. Eu lá estive e apontei o criminoso diante da multidão, que confessou o crime. Surpreso, tirei a corda do pescoço de meu pai e voltei, porque a justiça deve ser respeitada. Fenômenos desta ordem passarão a ser estudados pelas ciências psíquicas a partir da década de 60 do século XIX, quando os psiquistas começaram a perceber que o homem não é somente a massa celular, é uma realidade de natureza parafísica que se condensa e merece examinarmos que a época, a física newtoniana, a chamada física clássica, havia estabelecido parâmetros para definir a matéria, que se encontram hoje totalmente ultrapassados diante da física nuclear. Os anos 70 dão origem ao nascimento da metapsíquica, com Charles Richer, com William Crookes, com César Lombroso. Para no ano de 1889 nascer a parapsicologia, que foi relegada a pleno secundário pelo academicismo francês, e somente em 1915 ser examinada para ser negada pela Universidade de Stanford. Até o ano de 1932, quando as experiências de Rhine começam a ter um caráter de ciência, baseadas essas experiências em uma metodologia científica, eliminando através do cálculo das probabilidades matemáticas o acaso, a fraude e outros fenômenos que intercorrem nas manifestações paranormais, para chegar o momento em que Rhine, em que os pesquisadores da parapsicologia proclamam que o homem é um ser eterno, a sua realidade é psíquica, ele é um espírito que pensa, que se veste de matéria e dela se despe, que a morte é uma ilusão da nossa parca sensibilidade. A parapsicologia abriria espaço para a psicotrônica, a psicobiofísica, que vem hoje através da transcomunicação trazer um grande contributo na área da ciência para equacionar a problemática do homem. Mas foi Allan Kardec, o insigne mestre de Lyon, quem teve a coragem de penetrar o bisturi da investigação no organismo paranormal do homem. Ao escrever o Livro dos Médiuns em 1861, melhor dizendo, ao publicá-lo, Allan Kardec apresenta um leque de manifestações paranormais, examinando-as sob dois pontos de vista: aqueles que dizem respeito à personalidade do indivíduo, que estaria embutido mais tarde por Freud, Jung, os analistas, psicólogos e psiquiatras, como seu inconsciente, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, o arquétipo, as manifestações do atavismo ancestral, que são os fenômenos do animismo, que saem da própria criatura, ou fenômenos de natureza paranormal, da telepatia, da clarividência, os fenômenos de pré-cognição, de retrocognição e vários fenômenos de import, como sendo da personalidade da criatura humana, ao mesmo tempo estabelecendo que ao lado deles existem outros que são de natureza mediúnica, em que a criatura está entre duas vibrações, e por isso mesmo é um médium. Allan Kardec detecta a mediunidade, cria a palavra, dá-lhe este significado, e escreve no Livro dos Médiuns, capítulo 14, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, um médium. Ao dizer que esta pessoa é portadora de mediunidade,
Além Kardec enseja elucubrações científicas que vão levar o organismo da criatura humana a uma análise profunda na sua fisiologia e na sua psicologia para interpretar o que seja a mediunidade. Richer dizia que era um sexto sentido. Examinadores da metapsíquica criaram cerca de 32 teorias diferentes, mas Allan Kardec estabeleceu que a mediunidade é tão natural, que está inscrita no organismo humano. O organismo humano oferece aos espíritos desencarnados aquilo que lhes falta, que é exatamente o mecanismo para a exteriorização das suas ideias. Matou o mito do dom, do privilégio, da graça. E ao abordar a mediunidade, arrancou-a das velhas superstições medievais que sintonizavam a mediunidade com a loucura, ou dos fenômenos ancestrais que atribuíam à mediunidade dons de natureza divina, ou aqueles que viriam a posteriori, quando se estabeleceu que a mediunidade era uma excrescência psicopatológica, que os médiuns éramos, em última análise, histéricos, esquizoides, portadores de personalidades múltiplas ou parasitárias. Allan Kardec demonstrou à sociedade que a mediunidade é uma faculdade que está em nós e poderemos desenvolvê-la, educá-la, canalizar as suas forças, como qualquer outra faculdade que esteja ao alcance do nosso interesse para desdobrar as suas possibilidades. No dia 3 de julho do ano de 1989, estávamos pessoalmente um grupo de amigos em Uberaba. Seria uma noite memorável ao lado de Chico Xavier, venerando, com 79 anos de idade, cansado e enfermiço. Daquela oportunidade, o abençoado companheiro, a maior antena paranormal e mediúnica do século, enfermo, viera à reunião, segundo ele dissera, para que a nossa viagem de visita a ele não ficasse frustrada. Levantara-se da cama com sacrifício para atender também aqueles que choram, e viera diretamente postando-se à cabeceira da cama, da mesa. Sentei-me no extremo oposto, ao lado de um confrade da cidade de Santos, seu hóspede, e o cavalheiro me dizia: a vontade de Chico Xavier é comovedora, porque esta semana ele esteve numa posição dolorosa, a angina pectoris, o problema renal, o problema da bexiga, atormentaram-no, mas às 17 horas ele disse: eu irei. Levantou-se e veio. Estou na sua casa há uma semana e não tive um contato demorado. Acenei-lhe uma saudação da porta, e ali está o Chico. Começada a reunião, depois de feita a oração e algumas leituras, ele entrou no transe com outros médiuns à mesa, transe de psicografia. Escrevemos vários médiuns ali presentes, e ao terminar aquele tentame às 2 horas da manhã, depois que nós lemos as mensagens de que fôramos objeto, ele se deteve a ler as 9 mensagens que recebera em uma multidão compacta como esta, porém um espaço exíguo numa sala para 90 pessoas no máximo, com mais de 150 e outras perdidas nos arredores. Ele chamava um casal nominalmente e dizia que havia recebido uma mensagem de seu filho declinando o nome. O casal estava nos arredores, demorou de vencer a multidão, e ao adentrar-se na sala, o casal estava emocionado, dominado pelas lágrimas. Com dificuldade acercou-se do Chico, eu no extremo da mesa contemplando-os. Ela deveria ter 44, 45 anos, ele 49 e 50. Abraçaram-se trêmulos. Nesse momento, Chico começou a ler a mensagem. Querida mãezinha, declinava o nome. Meu querido papai, e dizia também o nome do genitor. Sou eu, fulano. Quem volta? A morte não foi suficientemente forte para aniquilar-me. Retornei para entoar o hino de louvor à vida,
e para agradecer-lhes tudo quanto fizeram por mim. Eu me lembro, papai, parece ontem, eu recordo-me de quando fomos ao médico buscar o resultado do exame de sangue. A minha enfermidade misteriosa, aquelas erupções cutâneas, estávamos longe de saber que era o câncer de Kaposi, característico da peste branca que avassala a sociedade. Foi quando o médico, com certa impiedade, disse: a doença dele é AIDS. Ele está no processo preparatório da morte. A degenerescência dominou-lhe os gânglios. Ele não tem nenhuma imunização orgânica. A sua deficiência imunológica vai matá-lo dentro de poucos dias. Eu vi, papai, os seus olhos. Você contemplou-me. Seu filho de 18 anos. Havia várias interrogações. Você não as fez, mas eu adivinhei-as. Como eu houvera contraído a AIDS. Seria eu, por acaso, o equivocado sexual dominado por tormentos na área do homossexualismo? Seria eu viciado em drogas, picado por agulhas contaminadas? Você que me amava, vendo também o meu estupor, deteve-se e não me fez pergunta nenhuma. Abraçou-me em silêncio, demandamos a casa e eu ouvi-o conversar com a mãe. Ainda me recordo da frase que ela disse: seja qual tenha sido a causa, ele é nosso filho e nós o amaremos em qualquer circunstância. Vocês acompanharam-me o deperecer de forças, o internamento hospitalar. Ainda me recordo quando você ia, mamãe, usando máscara, e me dizia: meu filho, não é porque tenha medo de você. A máscara e as luvas é porque eu não desejo contaminar você. A sua doença não me contamina. Somos nós, os sadios, que podemos matar os doentes, porque nós temos resistência a vários bacilos e vírus, e você não tem. Quando você me levava a guloseimas, quando saía com os olhos marejados de pranto, meus companheiros diziam: você é feliz. É um desgraçado feliz, porque tem família. Alguns de nós estamos registrados aqui no hospital com nomes falsos para não indignificarmos nossa família. Ainda me lembro da nossa última visita, mãezinha, mas eu agora voltei para dizer-lhe: estou vivo, mamãe. Papai, eu agora posso lhe dizer como contraí a AIDS. Lembra-se da minha apendicectomia? Eu recebi uma transfusão de 2 litros de sangue contaminado. Foi ali, papai, 5 anos antes, que eu me infectei. Mas a degenerescência veio a pouco e pouco, até que um vírus se alojou no núcleo da célula e desgastou-me. Seu filho merece o seu amor, mas eu venho agradecer o que fizeram por mim e o que fazem pelos aidéticos em memória de mim. E quero dizer que ao lado de Bezerra de Menezes e outros apóstolos do bem, estamos trabalhando na possibilidade de uma vacina ou de uma terapia para atender os irmãos da terra. Mas hoje eu só quero dizer que lhe beijo as mãos, que lhe agradeço, papai e mamãe, por haverem vindo. E vinham agora as referências pessoais. Encontrei a vovó Isaura, estive com o tio Lindolfo, quero mandar notícias para minha namorada Maria e tal. Abraço, meu irmão fulano. A carta de amor íntima afogava-nos em saudades, ternuras e esperanças. O casal chorava emocionadamente, e quando Chico lhes entregou a carta, o pai disse: é a letra do meu filho. Ele está vivo. Do outro lado, ele vela por nós. E beijou a mão do Chico. Não havíamos saído desta emoção quando Chico apenas anunciou o nome de uma mulher, Dona Fulana, e veio uma mulher modesta, trajada pobremente de alpercatas, lê sua cabeça, começa a tremer de emoção.
porque Chico Xavier havia dado o nome do missivista. Era seu filho. O tremor que a assaltou foi de tal natureza que uma senhora preocupada ergueu-se e abraçou-a para que ela não tombasse literalmente ao solo. E a carta começa: mamãe, só você, minha velha, para sair de São Luís do Maranhão e vir até Uberaba buscar no correio da mediunidade notícias de seu filho. É por isso que dizem que as mães venceram o Satanás do inferno para salvar seus filhos. Como é que você pode, mamãe, vir a pé, pegar boleia de caminhão, pedir ajuda? Você queria ter certeza e a terá. Seu filho vive. Quero contar-lhe como aconteceu. Você lembra que ao partir para o garimpo eu disse: voltarei rico, irei dar felicidade a você, minha rainha, a minha mulher e aos meus 3 meninos. Disse os nomes das crianças. Parti para o garimpo e dei sorte, mamãe. Consegui pepitas maravilhosas que me neguei a vendê-las. Elas eram a minha vida. E eu as atava à cintura. Meu tesouro, minha vida. Em uma noite de lua fria, quando eu voltava para casa, se é que podia chamar aquilo de casa, o miserável saltou das sombras. Eu vi o punhal reduzir na prata do luar. Ele cravou-me no peito várias vezes, arrancou-me a bolsa da cintura. Eu vi-lhe o rosto, gritei-lhe o nome, e ele esfaqueou-me a garganta para que eu não pudesse dizer mais nada e fugiu. Não posso contar o que eu sofri. Não há palavras. Eu sei que enlouqueci de dor. O sentimento de ódio, de vingança, eu acompanhei até que desmaiei. Quando eu acordei, a vovó Elizabeth estava ao meu lado e me disse: Antônio, está na hora de acordar, meu filho. Vovó, eu não morri. Não sei, meu filho. Ué, mas você está morta. E você também. Se você quer um nome para isto, é a morte. Estamos mortos, mas estamos vivos, meu filho. E o miserável é problema dele. O nosso problema agora é conosco. Vamos visitar sua mãe e sua esposa que estão com saudades. Eu fui lá em casa, mamãe, e vi meu irmão José formulando planos de matar o bandido que foi descoberto. Eu vim aqui para dizer: não deixe. A vida do miserável não restitui a minha. Depois é mais uma família na orfandade. Os filhos dele, de José, que irá para a cadeia, e os filhos do bandido que ficarão sem pai. Mamãe, só há uma resposta para o crime: é o perdão. Eu não lhe peço que eu perdoe, eu lhe peço que não deixe José cometer o crime. Tome conta dele. Diga, fulana. Vinham as notícias pessoais. A senhora chorava, ululava. E quando Chico entregou-lhe a carta, mais de 40 páginas, ela possivelmente de pequena cultura ou sem nenhuma, ela abraçou as folhas e saiu arrebentada. Quando passou por mim, eu segurei a mão e lhe perguntei: então, meu filho voltou, meu filho, e saiu. E Chico Xavier continuou na saga das várias mensagens, a lê-las, diferenciadas. Deu esposo que retornava, deu a filha saudosa, mostrando que o lado de lá é a nossa pátria, é a nossa casa, e o lado de cá, se é que existem fronteiras, é a nossa escola, é a área da aprendizagem, onde formamos os valores para retornar a casa. Naquela noite, psicografamos 4 mensagens, porém uma delas nos sensibilizou profundamente. Era dirigida a uma senhora e assinada por 3 crianças, uma das quais, de 2 anos, firmou a mensagem sob a assistência da minha mentora espiritual, Joana de Ângeles, que ele, tomando a mão, escreveu em letra de formas. A mensagem era dirigida a uma certa senhora Elizabeth.
A senhora adentrou-se na multidão e ficou ao meu lado. Eu não a olhei. Comecei a ler a mensagem. A mensagem dizia: ainda nos recordamos daquele dia terrível, mamãe. Voltávamos a Jacarezinho, quando subitamente no quilômetro 362, defronte do posto Shell, papai teve qualquer coisa, o carro derrapou, bateu no paredão, uma fagulha, qualquer coisa, fez explodir o tanque de gasolina, e o de que nos lembramos é do fogaréu. As portas de trás estavam travadas, as labaredas começaram a queimar-nos, papai estava caído na estrada, a multidão acercou-se, e você gritando, estendia as mãos para arrancar-nos das chamas. As labaredas ardiam, mas nós não sentíamos nada. Eu só me lembro, dizia a missivista, que apareceu um homem venerando e disse: está na hora de abandonar a carne carbonizada. Eu não sabia quem era. Adormecemos e quando acordemos, a nossa vovó Angélica estava do nosso lado e contou-nos que naquele acidente terrível nós três, os seus filhos, havíamos morrido, que você estava muito mal, as mãos queimadas, parte do rosto queimado pelas labaredas, que papai estava no sanatório de alienados mentais. Mãezinha, voltemos para dizer que você não pode destruir a vida, não tem o direito de praticar o suicídio. E Andrezinho, lembra-se, você havia tomado o André para completar a família, com que ele ficará, mamãe? E as crianças órfãs, você não pode destruir a vida. Nós aqui estamos para rogar-lhe: viva, porque nós estamos vivos. Se você pensa que se matando nos vai encontrar, nos vai acariciar, engana-se, porque o suicídio é crime, impedi-la de estar conosco, mãezinha. E a mensagem adentrava-se agora nas peculiaridades familiares, notícias para o vizinho, recomendações para o pai, e assinavam as três crianças. No momento em que entreguei a mensagem, vi as mãos em garra da senhora, os dedos modificados, e ela me disse: já fiz 6 cirurgias plásticas, e vim aqui hoje para dizer: é tudo mentira. Morreu, acabou-se, porque 3 anjos, 12, 7 e 2 anos, por que Deus faz isto conosco? Eu olhei para ela, era muito sofrimento. Dei-lhe a mensagem dizia oportunamente: voltaremos à senhora para contar por quê. Há uma razão, mamãe, não acontecem nada, coisas de natureza fortuita, há uma causalidade. Ela beijou-me e eu lhe perguntei: então? Ela disse: adeus, suicídio. Agora eu vou para casa, vou buscar meu marido no hospital. Vamos ser felizes. E virei morar em Uberaba para estar perto de Chico Xavier. Como ele diz, é necessário estar perto do telefone para quando este tocar, alguém atender e receber o comunicado. A mediunidade, graças à doutrina espírita, adquiriu diretrizes ético-morais, adquiriu finalidade, abandonou o burlesco, a trivialidade, as curiosidades e as fantasias, para apresentar-se com dignidade, desvelando-nos as paisagens do lado de lá, a fim de que, conscientizados da nossa realidade, aproveitemos cada dia e cada hora do nosso peregrinar terrestre. Hoje, quando a ciência e a tecnologia atingem níveis surpreendentes dantes, jamais sonhados, o Espiritismo veio para o lado dessas doutrinas conclamar o homem a uma visão otimista da vida, aquilo que Jung tanto havia asseverado, a solidariedade que esteve presente no organismo de todas as sociedades, mesmo as primitivas. O Espiritismo vem lançar uma proposta, fazer um apelo. Já tentamos a guerra, já tentamos o ódio, já tentamos o crime, já tentamos a obscenidade, já tentamos a prepotência, já tentamos o imediatismo. Não estaria na hora de tentarmos o amor? Fazer a experiência do amor solidário,
do amor universal, de nos darmos as mãos e cantarmos o hino de solidariedade humana, não já estaria na hora de abandonarmos as nossas tricas religiosas, as nossas fronteiras e presunções, como se fôssemos donos de Deus, e nos darmos a mão para nos ajudarmos uns aos outros, sem escogitarmos de crença, nem de raça, nem de posição social. O homem vale pelo que ele é. Eu me recordo que o circo Barnum and Barnum, o mais famoso do mundo, anunciou na década de 30 que o seu elefante mais precioso havia enlouquecido, Bozo. E graças a uma permissão das autoridades, Bozo deveria morrer publicamente. Seria um espetáculo. Um atirador de elite do Scotland Yard havia sido convidado e bem remunerado para matar Bozo diante do público. Os ingressos do circo foram vendidos antecipadamente. E no dia em que o circo regurgitava a jaula forrada de seda, com o animal furioso dentro, no momento em que descerram a jaula e a multidão grita, frenética, porque ia haver a morte de Bozo, aparece um homem negro, de tez germânica, olhos negros, cabelo negro, paletó ao ombro, acerca-se de Mr. Barnum e entrega-lhe o documento. Peço permissão para entrar na jaula. Desejo oferecer ao público um espetáculo mais fascinante. Ao invés de matar Bozo, eu me proponho a conversar com Bozo. Mr. Barnum disse: o senhor é literalmente louco. Eu não permitiria estas 2 toneladas de peso esmagalhão. A vida é minha e dela disponho como me aprouver. A questão é a permissão do juiz. Tenho direito a entrar na jaula e falar a Bozo. Se o senhor não me permitir, processá-lo-ei. Mr. Barnum perguntou à multidão, sangue sedenta. E a multidão disse que entre na jaula. Será um espetáculo mais sensacional. Os responsáveis pelo circo abriram a jaula e aquele homem pequenino adentrou-se. Quando o animal lhe percebeu a presença pelo olfato, balançou o corpo deformado, ergueu-se e preparou-se para atirar-se sobre ele. Naquele momento de silêncio sepulcral, uma voz fina começou a entoar uma melodia, como se fosse uma corda de um instrumento. Em uma nota só, aquela voz ia se aprofundando. Era um mantra. A melodia agigantava-se e descia. O animal partiu e, ouvindo a melodia, acalmou-se, deitou-se. O estranho sentou-se-lhe às costas, puxou-lhe a orelha e a fera começou a contornar a jaula como se fosse um pequeno queu. Ele mandou abrir a jaula, saiu com Bozo, pediu o animal para levantar as patas. Bozo parecia sorrir, movia-se, e ele entregou o animal a Mr. Barnum and Barnum. O proprietário do circo perguntou: que magia? O senhor é indiano. Que magia fez? O amor. A minha magia é o amor. Eu descobri que Bozo nasceu numa região da Índia, onde se fala o meu dialeto. Ele aprendeu a tomar banho com crianças que falavam o meu dialeto. Foi aprisionado, mandado para Londres, foi domesticado em inglês. E agora, vários anos depois, ele sentiu saudade da nossa voz, da nossa aldeia, do nosso dialeto. Era saudade, o violento é alguém que é infeliz. Então eu cantei um mantra da nossa aldeia, em nosso dialeto, e ele se acalmou. Meu nome, disse o negro, é Rudyard Kipling, o extraordinário prêmio Nobel de Literatura, autor do poema If. Se és capaz de sustentar o bom ânimo e a calma quando todos já o perderam, se és capaz de recomeçar a luta pela enésima vez quando fracassaste em todas, se és capaz
E num dos mais belos poemas da humanidade, ele termina dizendo: tu és um homem, meu filho, se és capaz disto. A doutrina espírita, utilizando-se da mediunidade, desvelando o mundo causal, vem fazer uma proposta: se somos capazes de amar quando nos detestam, de amar quando nos ultrajam, de amar quando nos perseguem, de amar quando, falando mal de nós, achacam mentiras e calúnias. Se somos capazes disso, já encontramos Jesus, o nosso fanal, e compreenderemos que eles, aqueles acusadores, tampouco são maus, apenas estão doentes, com saudade do lado de lá, da aldeia de onde vieram, da pátria, e como não sabem traduzir em esperança, rebelam-se, agridem, esmagam. Razão, pois, tinha Carlos Gustavo Jung, e asseverar que no processo sociológico antropológico do ser, em todas as épocas, 3 pontos fundamentais sempre foram aceitos sem discussão: a crença em Deus, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. A doutrina espírita recalca estes elementos no seu postulado que denominamos a crença espírita em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, na reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e na mensagem do Evangelho do doce Rabi da Galileia. Nunca houve, meus amigos, tanto sofrimento na terra como hoje. Jamais houve, porém, tanto amor como hoje. Jamais tantos se preocuparam por outros como agora. Organismos internacionais velam por nós. A ONU, a Unesco, a Organização dos Direitos Humanos, das liberdades, dos direitos da mulher, da criança e do adolescente. As várias organizações oficiais e as filantrópicas, o Rotary, a maçonaria, o Lion, os amigos da cidade. Jamais houve tanto amor como agora. Demos a nossa contribuição. Se não podemos amar a estrela, amemos o grão de areia no chão. Se não podemos resolver o problema da terra, resolvemos o problema do nosso comportamento. Se não temos a capacidade de equacionar as guerras que por aí estrugem, abandonemos a guerrilha doméstica. Se não somos poderosos ao ponto de mudar o destino da terra, mudemos a órbita das nossas esperanças. E então encontraremos a razão que justifique a nossa vida, a ponto de podermos dizer: Senhor, eu gostaria de amar infinitamente. Eu gostaria de ser uma constelação de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas como eu não conseguirei, então eu te pedirei para ser um pirilampo em uma noite escura, clareando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, atendendo a sede, a agonia de alguém em desesperação. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para atender a fome da terra. Mas na esperança que minha alma encerra, se eu não puder lograr, eu quero rogar para ser apenas uma árvore. Tenho anelado para ser a montanha que ofereça ao homem a visão da terra inteira. E como não conseguirei, então eu te pedirei para ser uma pedra pavimentando o caminho dos heróis, por onde se torne fácil o acesso da multidão. Eu bem que gostaria de ser uma escada para levar o idealista ao ápice da sua busca. Mas na minha pobreza eu reconheço que, não podendo ser isto, deixa-me ser o primeiro degrau, porque a grande marcha começa no primeiro passo.
e ele atingirá a cumeada. Eu desejava ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas na minha miserabilidade, se eu não conseguir, eu te rogo para ser um grão que, caindo no chão, me multiplique no milhão e um dia ter da fome oferecendo pão. Eu gostaria de ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão, para quando alguém passasse de mansinho, eu lhe dissesse com carinho: olá, amigo, e lhe perguntasse onde vai, e ele dissesse pelos caminhos do sem fim. Então ele responderia: vem comigo. E se me indagasse quem és tu, ele diria: sou teu irmão, dá-me tua mão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, orador, declamador, para cantar-te a magia e falar-te da poesia. Mas como me faltam o éstero, a mensagem e a cor, não podendo decantar a beleza, deixa-me só dizer-te que eu amo a vida, que é bela, que é consentida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.